Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver como baixar dados do site do IBGE para que vocês possam fazer o trabalho de vocês, para que vocês possam elaborar um mapa. A ideia é que vocês produzam um mapa básico e com todas as características, todas as configurações que o mapa ele deve ter. Para isso vocês vão precisar de alguns elementos fundamentais, que nós chamamos de bases cartográficas, e as feições que serão representadas. Onde que vocês vão encontrar esse material? Todos eles estão aqui no site do IBGE. Então vocês vão entrar aqui nesse endereço do ibge.gov.br e vai abrir essa página. Sugiro que vocês leiam esse material, tudo que está aqui, sabe? Conheçam a página do IBGE. O IBGE ele possui diversos materiais que interessam muito a todos vocês, principalmente nesse período de formação. Então vocês têm aqui dados estatísticos diversos, vocês têm a parte de geociências, que é o que nos interessa, tá? Aqui em geociências vocês têm não apenas dados cartográficos, mas também informações relacionadas a outras áreas da geografia, como vocês podem ver aqui: vegetação, pedologia, geomorfologia, geologia, clima, biodiversidade, cobertura e uso da terra, estudos ambientais. Então tem muito material interessante. Bom, o objetivo então, como eu falei, é que vocês acessem esse site e façam o download da base cartográfica que vocês vão utilizar para construir o mapa. Então é um mapa básico. Até esse momento nós estamos trabalhando com cartografia geral. A construção vai ser de um mapa topográfico, e elaboração de um mapa topográfico, tendo como base, obviamente, as informações que já são disponibilizadas pelo IBGE. Eu quero que vocês peguem isso e montem. Então, vocês vão vir aqui em Downloads. E quando vocês abrirem essa parte de Downloads, vocês vão ver que ele te dá diversas opções aqui, diversas opções. Então, vocês podem entrar, por exemplo, na parte de organização do território. Em organização do território, vocês podem vir aqui em malhas territoriais, visão regional. Vamos vir aqui em malhas territoriais. Malhas de setores censitários, malhas municipais. O que nos interessa é isso aqui, ó, malhas municipais. E aqui você tem as informações por ano. Vamos pegar a mais recente, né, de 2020. E aqui você tem as informações para o Brasil inteiro ou por estado. Como são arquivos que são pesados, eu sugiro que vocês peguem por estado. Eu vou fazer como exemplo a cidade do Rio de Janeiro. Então eu vou entrar procurar aqui, né? Vou buscar a sigla do Rio 2 vezes e ele vai abrir uma série de informações: mesorregiões, microrregiões, municípios. O que nos interessa aqui são os municípios nesse momento. Então clique aqui. E aqui ele quer saber onde você vai baixar. E eu criei uma pasta chamada cartografia, onde eu vou botar apenas essas informações. E salva. Esses arquivos eles são mais simples, né? Quando o download acabar, clique em mostrar na pasta.
E aí você vai ver que o arquivo ele é zipado. Você vai descompactar esse arquivo aqui. O computador está pensando um pouco. Mas você clica com o botão direito do mouse. E extrair tudo. Extrair. Pronto, ó. Ele criou a pasta descompactada. Vou só até eliminar essa aqui. E cá está o arquivo. É um arquivo shapefile. O arquivo shapefile ele possui essa estrutura aqui. São diversos arquivos que acompanham ele. Não pode eliminar nenhum arquivo desse aqui. Se você elimina, você acaba comprometendo a integridade do arquivo. O shapefile ele é um arquivo de uma estrutura mais complexa, que ele é composto por todos esses aqui. Então aqui você tem a forma, aqui você tem a projeção, aqui você tem a tabela, aqui você tem o processamento, do qual ele foi passado. Percebam que o arquivo ele está sempre com o mesmo nome, o que muda é apenas a extensão. E esse aqui é o arquivo de ligação, que vai conectar todos esses. Então, para cada etapa, para cada processamento que esse arquivo aqui sofrer, ele pode acrescentar mais alguns outros arquivos aqui. O importante que vocês entendam é que isso tudo aqui é uma coisa só. Quando você abrir no QGIS, por exemplo, ele vai entender isso tudo aqui como uma única coisa, como um único arquivo. Vocês, ao abrir a página dentro do Windows, o Windows não entende esse tipo de arquivo, então ele mostra a estrutura fragmentada. Agora, se nós formos até o QGIS e procurarmos esta pasta, vocês vão ver que ele vai entender isso tudo como uma coisa só. Tá? Então, vocês vão abrir o QGIS de vocês. Dentro do QGIS, você pode vir aqui em camada, adicionar camada e adicionar camada vetorial. Por que camada vetorial? Vocês vão entender quando vocês abrirem, mas isso é um arquivo que nós chamamos de um vetor. Ele é composto por pontos, ou por linhas, ou por polígonos. Aqui no caso, é um arquivo que é composto por polígonos, pois trata-se dos limites territoriais dos municípios. Então ele é um arquivo vetorial. Se fosse uma imagem de satélite, aí seria um outro tipo de arquivo, tá? Mas nesse caso aqui, ele é um arquivo exclusivamente vetorial. Podem clicar. Bom, e aqui vocês vão ver como ele vai reconhecer como uma coisa só, assim que você indicar o tipo de arquivo que é shapefile. Porque quando você pede para ele procurar, ele tem uma série de arquivos que ele interpreta. Então vamos lá naquela pasta que eu criei, documentos, cartografia, municípios. Enquanto está aqui todos os arquivos, ele está reconhecendo da mesma maneira que o Windows. Agora, a partir do momento que eu procurar aqui nessa lista shapefile, você clica e ele entendeu como uma coisa só. Isso é muito importante porque se nessa mesma pasta você tiver diversos shapefiles, por exemplo, municípios, rodovias, hidrografia e etc., pode acontecer de você ficar um tanto confuso. Você não vai clicar em todos aqueles ali
você pode ficar meio perdido, né? Então, quando você vê uma pasta cheia de arquivos shapefiles, é sempre bom você selecionar aqui, mesmo que você só tenha um, tá? Porque você vai ver esses 3 arquivos aqui, você não vai saber qual, esses 3 não, esses 5 arquivos aqui, você não vai saber qual clicar exatamente. Então você vem aqui, seleciona Shapefiles e pronto. Não tem problema. Aí você vai clicar em abrir, já vai trazer para cá o caminho do arquivo e clica em adicionar. Pronto, pode fechar e ele já adicionou. Cá está o arquivo. Então aqui você tem o limite territorial dos municípios do Rio de Janeiro. Ele é um arquivo que ele está georreferenciado, que significa isso. Significa dizer que na medida que eu vou passeando com o mouse, vocês podem perceber que as coordenadas elas vão se alterando, tá? As coordenadas elas se alteram. É um arquivo que, se você clicar 2 vezes aqui, você vai abrir as propriedades da camada, pode vir aqui em informação e você vai ver, ó, sistema de referência da camada, Sirgas 2000, esse aqui é o código do sistema de referência, tá? Sirgas 2000, né, PSG 4674, com sistema de coordenadas geográficas. Então tá aqui, ó, é PSG, Sirgas 2000. Então, cá está. Vocês devem selecionar um município. No meu caso, é o município do Rio de Janeiro. Eu sei que é esse aqui. Como, se por acaso vocês não souberem, vocês vão vir aqui, abrir tabela de atributos. E vocês podem até organizar aqui pelo nome, tá? Procurar. Não são muitos, né? Então você busca aqui, ó, Rio de Janeiro. Selecionou na tabela, selecionou aqui também. Minimiza isso aqui, clica com o botão direito aqui no nome e exportar. Salvar feições selecionadas como? Por que selecionadas? Porque eu vou salvar apenas a que me interessa. Apenas a que me interessa. Tá? Então, salvar feições selecionadas como? Vou salvar como um shapefile, vou manter as mesmas informações. Nome do arquivo, vou clicar nesses 3 pontinhos aqui. Vou salvar naquela mesma pasta, cartografia, tá? E aqui eu vou criar uma nova pasta para ele. Eu vou chamar de informações. Lembrando que não pode botar cedilha nem tio. Underline, para evitem também colocar espaços. RJ. Criei uma nova pasta, cliquei aqui e aqui eu vou colocar Rio. E clico em salvar. Ele criou aqui o caminho. E agora sim, não mexe mais nada. Vou clicar em OK. Pronto. Se eu desligar aqui, vocês vão ver que o Rio já foi exportado. E agora? Bom, agora eu começo efetivamente a buscar outras informações para poder preencher isso aqui. Que outras informações eu vou colocar? Vocês podem buscar
por exemplo, informações de logradouros, informações de rodovias e N outras. Onde que vocês buscam isso? Podem buscar no site da própria prefeitura do local, ou então em outras plataformas. Eu vou mostrar isso no próximo vídeo.